Imparcialidade, transparência, compromisso com a verdade. Está no ar, Jornal da Tarde RCA Brasil. A notícia do jeito que ela é. Boa tarde. Segunda-feira, dia 16 de agosto de 2021. No ar, mais uma edição do Jornal da Tarde. A partir de agora, fique por dentro da notícia do jeito que ela é. Eu sou o Tadeu Alves. Nos trabalhos técnicos, Enzo Peroni e Samuel de Souza, o Samuca. Vamos aos destaques de hoje. Força Tarefa faz 130 orientações verbais e multa 16 em uma semana. Ciclo da economia criativa vai até o dia 22 de agosto. Parque Ecológico de São Carlos será reaberto ao público a partir do dia 1º de setembro. Boi é eleito presidente do MDB, Araraquara, pela terceira vez. Homem de 57 anos, sem comorbidades, é vítima mais recente da Covid-19 em Araraquara. Ladrão invade unidade de saúde e furta fiação elétrica, computadores e TV. Ferroviária abre vantagem pelas quartas de final do Brasileirão Feminino. Veja também a previsão do tempo para Araraquara neste final de semana. Agora você fica com a opinião de Ivan Roberto Peroni no nosso editorial. Editorial. O editorial com Ivan Roberto Peroni. Força Tarefa faz 130 orientações verbais e multa 16 em uma semana. Ao todo, foram 136 ações de fiscalização em Araraquara. O Comitê de Contingência do Coronavírus Araraquara, instituído por decreto municipal, se reuniu nesta segunda-feira, dia 16 de agosto de 2021, para novas deliberações sobre as medidas de combate à transmissão da Covid-19. A Secretaria Municipal de Cooperação dos Assuntos de Segurança Pública também divulgou o balanço das ações de fiscalização realizadas pela Força Tarefa, que envolve equipes da Guarda Civil Municipal, fiscais da Vigilância Sanitária e Epidemiológica e equipes do PROCON, posturas e Sala do Empreendedor, com apoio da Polícia Militar. De 9 a 15 de agosto, foram contabilizadas 136 ações de fiscalização. Destas, foram 94 ações de 9 a 12 de agosto e 42 durante o fim de semana, de 13 a 15 de agosto. Além disso, foram realizadas 16 ações de apoio às equipes da Secretaria Municipal de Saúde que realizam visitas domiciliares aos positivados. Foram fiscalizados ainda os seguintes pontos: bares, restaurantes, lanchonetes similares, 48. Shoppings, lojas âncoras, mercado municipal, atacadistas, varejistas e supermercados de grande porte, 6. Academias, condicionamento físico, 4. Escolas, 1. Outros estabelecimentos comerciais, 69. Áreas de lazer, chácaras, campos de futebol, 3. Residências, condomínios, repúblicas, 3. Destas ações, foram adotados os seguintes procedimentos: averiguação, orientação verbal, 120. Auto de infração, no caso multas, 16. A Força Tarefa está nas ruas para fiscalizar o cumprimento do decreto municipal em vigor. É importante que todas as regras sejam cumpridas e a população deve manter as medidas sanitárias que podem evitar a transmissão do vírus. Que tal um passeio no Parque Ecológico de São Carlos? Ele será reaberto ao público a partir do dia 1º de setembro. O local não recebe visitas desde março de 2020, em cumprimento ao decreto municipal que estabeleceu medidas de distanciamento social para evitar a transmissão da Covid-19. Mais de 4.000 pessoas passavam por fim de semana no Parque de São Carlos, inclusive de outros municípios e estados. Inicialmente, somente poderão visitar o parque pessoas que fizeram o agendamento online com 2 dias de antecedência. O Parque Ecológico
estará aberto ao público de terça a sábado, sendo de terça a sexta das 8 às 16 horas e aos sábados das 8 às 16h30. Às segundas-feiras, domingos, feriados e pontos facultativos permanecerá fechado. Os interessados vão ter a possibilidade de agendar a visita de 2 horas em 4 horários de terça a sábado, 8, 10 horas, 12 e 16 horas. O limite estabelecido, é de 1.000 pessoas por dia, 250 por horário de agendamento. As crianças de qualquer idade serão contabilizadas também. Para fazer o agendamento, é necessário preencher o formulário com nome completo, idade e CPF, exceto para crianças menores de 12 anos. Cada CPF poderá agendar a visita apenas uma vez por mês. O agendamento poderá ser realizado a partir do próximo dia 23 de agosto pelo site da Prefeitura de São Carlos, no www.saocarlos.sp.gov.br, no ícone Agendamentos. Vamos agora com as notícias de saúde. Saúde e bem-estar. Homem de 57 anos, sem comorbidades, é a vítima mais recente da Covid-19 em Araraquara. Araraquara registrou nesta segunda-feira mais 7 casos positivos de coronavírus, de 140 amostras analisadas. Como o total de testes aplicados ficou abaixo de 1% da população da cidade, não há avaliação das taxas de positividade de assintomáticos e sintomáticos na data de hoje. Araraquara soma, portanto, 29.034 casos confirmados de Covid-19. Hoje, 54 pacientes estão internados. Destes, 27 estão em enfermaria, todos confirmados, e 27 estão em UTI, sendo 24 confirmados e 3 suspeitos. Com relação às internações nos serviços hospitalares que disponibilizam leitos para a Covid-19, públicos e privados, a cidade conta hoje com uma taxa de ocupação de 35% de leitos de enfermaria e 33% de UTI. Araraquara registrou até o momento 569 óbitos decorrentes de Covid-19. O óbito registrado nas últimas 24 horas é de um homem de 57 anos, sem comorbidades, que estava internado em hospital da rede pública desde o dia 28 de junho. Araraquara já aplicou até o momento 236.193 doses, sendo 165.300 doses da primeira e 64.930 da segunda dose e 5.943 da dose única. Brasil soma mais 270 mortes por Covid-19. Diego Sigales. Mais 270 pessoas perderam a vida no Brasil por causa da Covid-19. De acordo com o que informou o CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, ao final do domingo, também houve novos 13 mil registros de pessoas infectadas nas 24 horas anteriores no país. Ao todo, 569 mil pessoas morreram no Brasil desde o começo da pandemia. O total de infecções é superior a 20.364.000. A semana epidemiológica de número 32 neste ano, compreendida entre os dias 8 e 14 de agosto, ou seja, finalizada no último sábado, apresentou os melhores índices desde o final do ano passado. No período, foram registrados no Brasil 198 mil casos de infecções. Foi o menor número desde novembro do ano passado. Entre domingo da semana passada e o último sábado, morreram por causa do novo coronavírus no país 6.036 pessoas. Foi a menor quantidade semanal desde o final de dezembro. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Diego Sigales. Intervalo de aplicação da Pfizer deve ser menor em setembro. Repórter Sandra Fontanelli.
O intervalo de aplicação entre a primeira e a segunda doses da vacina da Pfizer contra a Covid-19 poderá cair dos atuais 90 dias para 21 dias. A informação é do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. De acordo com ele, a redução do tempo de intervalo para aplicar o imunizante tem o objetivo de frear os casos da variante Delta do novo coronavírus. Ela é mais contagiosa que as variantes anteriores. O ministro afirmou que o governo vai iniciar os estudos para diminuir o intervalo para 3 semanas, assim que toda a população adulta esteja vacinada no próximo mês. Até agora, o país vacinou 70% da população acima de 18 anos com a primeira dose. A redução do intervalo dependerá do resultado dos estudos. Estudos internacionais indicam que as aplicações em 90 dias aumentam a resposta imune da vacina, porém o prazo original de intervalo recomendado pelo fabricante da Pfizer é de 21 dias. Aplicada no Brasil desde maio, a vacina da Pfizer teve o intervalo ampliado para 90 dias por causa da baixa oferta inicial do imunizante. Nos últimos meses, o fornecimento regularizou-se, tornando possível diminuir o intervalo para o prazo determinado pelo fabricante. Um estudo recente publicado na revista científica New England Journal of Medicine mostrou que a eficácia da primeira dose das vacinas Pfizer e AstraZeneca cai de 50% para 35% contra a variante Delta. Com a segunda dose, a eficácia volta aos níveis verificados antes do surgimento da variante. Agência Rádio Web de Brasília, Sandra Fontela. Obrigar funcionário a tomar vacina sob pena de demissão gera conflito entre empregadores, sindicatos e até na justiça. Bernadette Druzian. Demitir funcionário que se nega a tomar vacina contra a Covid-19 divide opiniões entre sindicatos de categorias, empregadores e até no entendimento da justiça. A falta de legislação sobre o tema gera conflitos. Não dá para saber até que ponto o patrão pode exigir a vacinação para manter o funcionário no emprego e até onde isso fere o direito individual. O sindicato, que representa donos de bares e restaurantes em São Paulo, defende a demissão de quem não se vacinar. Já a entidade sindical dos trabalhadores do setor condena a medida, considerada atentado à liberdade individual. À CNN, o advogado trabalhista Henrique Melo disse que o ideal para a segurança jurídica das empresas seria uma lei com normas para o empregador na aplicação de medidas disciplinares no caso da recusa da vacinação. Em julho, o Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo acatou a demissão de uma prestadora de serviço terceirizado em um hospital. No entendimento do TRT, o interesse pessoal não pode se sobrepor ao coletivo, decisão norteada pela Constituição. Nesse caso, existe um agravante, porque a funcionária atuava em área hospitalar, onde, caso se contaminasse no ambiente de trabalho, o empregador poderia ser responsabilizado por não promover condições seguras. Da Rádio 2, Bernadette Druzian. Vacinação de gestantes. Saiba o que é mito e verdade sobre o tema. Repórter Norberto Notari. Quando o assunto é vacinação, muitos mitos são disseminados e podem assustar muita gente. Este tema foi e tem sido abordado com frequência por causa da pandemia da Covid-19. O assunto é fundamental para as gestantes. Quem está nesse momento tão importante da vida precisa saber o que realmente é verdade e o que é mito sobre a vacinação nesse público. De acordo com o infectologista e gerente médico de vacinas da GSK, Dr. Emerson Mesquita, a imunização durante a gravidez não só é segura, como também é fundamental para a proteção da mãe e do bebê contra doenças infecciosas. As vacinas recomendadas durante a gestação são vacinas que chamamos de inativadas, ou seja, são vacinas nas quais o micro-organismo presente nessas vacinas não é capaz de gerar a doença, seja na mãe ou seja no bebê. Além disso, é importante considerarmos o longo histórico que a imunização materna tem no mundo, onde é reconhecida inclusive pela OMS como uma ação prioritária, e no Brasil,
onde existe também um histórico sólido, inclusive com a eliminação de doenças importantes como o tétano neonatal, por exemplo. O infectologista destaca ainda que algumas destas vacinas, como a que protege contra a coqueluche, precisam ser repetidas a cada gestação. A coqueluche é uma doença facilmente transmissível. É mais facilmente transmissível do que a Covid-19 ou a gripe, por exemplo. E ela representa um importante problema, especialmente para os lactentes menores do que 6 meses, onde o percentual de complicações é maior, inclusive o óbito. Então, isso reforça a importância da imunização materna, que vai transferir anticorpos e proteção para o recém-nascido, especialmente nesse período mais vulnerável, onde o início da vacinação habitual ainda não aconteceu. Dr. Emerson Mesquita reforça ainda a importância das consultas pré-natal e da atualização da caderneta de vacinação da gestante. Além da imunização, outras medidas de prevenção, como o uso de máscaras, distanciamento social e uso de álcool em gel, devem ser seguidas conforme a recomendação das autoridades sanitárias. Esse boletim foi produzido em parceria com a GSK, Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari. Estado deve garantir remédio à base de canabidiol para criança. Rodrigo Freitas. Uma decisão judicial determinou que o Estado do Maranhão providencie, no prazo de 30 dias, o fornecimento contínuo de um medicamento à base de canabidiol para uma criança de 8 anos do município de Guimarães. A menina foi diagnosticada com a doença epilepsia refratária, já em seu 1º ano de vida. A família não tem condições de adquirir a medicação, única com resposta satisfatória e alívio às crises diárias, de acordo com a neuropediatra que acompanha a criança. A decisão judicial atendeu a um pedido da Promotoria de Justiça de Guimarães. O descumprimento da decisão acarretará em multa diária, que pode variar de R$1 a R$30 mil, além do imediato bloqueio das contas do Estado na quantia necessária à compra do medicamento. Agência Rádio Web. De São Luís, Rodrigo Freitas. Aproveitando esse assunto sobre a decisão da Justiça, que pode garantir o remédio à base de canabidiol para a criança, o Saúde e Bem-Estar de hoje traz uma reportagem especial da Agência Rádio 2. O medicamento tem reduzido a dor e os efeitos colaterais da quimioterapia em pacientes com câncer. Os benefícios foram sentidos pelo empresário Walter César de Souza, que participa desta Saúde e Bem-Estar junto com a médica Maria Tereza Jacob, especialista em medicina canábica. Sig Eichmer. O Brasil já utiliza o canabidiol no tratamento de algumas enfermidades, principalmente para a redução da dor. A substância é extraída da planta cannabis, que atua no sistema nervoso central e apresenta potencial terapêutico para doenças psiquiátricas e neurodegenerativas. O uso é indicado para pacientes com alguns tipos de câncer, para esquizofrenia, mal de Parkinson, epilepsia, ansiedade, entre outros quadros. Olá, eu sou a Sig Eichmeier e no Saúde e Bem-Estar de hoje converso com a médica especializada em medicina canábica e tratamento de dor crônica Maria Tereza Jacó e com o empresário Walter César de Souza, que foi diagnosticado com mieloma múltiplo. A especialista fala dos benefícios do canabidiol para pacientes com câncer. Os medicamentos contendo substâncias da cannabis, como por exemplo CBD, THC, entre outras das mais de 500 substâncias ativas que essa planta contém, já são utilizadas por alguns profissionais da oncologia para tratamento tanto da dor relacionada ao câncer, que nós sabemos que pode ser pela própria doença, pelos procedimentos necessários para o tratamento, por invasão de tecidos, pelo tumor, como para tratamento dos efeitos colaterais da quimioterapia, que nós sabemos que pode levar a náuseas, vômitos e algumas vezes até dores periféricas por lesão de nervos periféricos, conhecido como polineuropatia periférica. O empresário Walter César de Souza, de 64 anos, foi diagnosticado há quase 2 anos com mieloma múltiplo.
após cirurgia para a retirada de um nódulo de 5 centímetros na costela. Por causa do câncer, ele passou por quimioterapia e conta que o uso do canabidiol reduziu as dores e o mal-estar. O mieloma múltiplo é um câncer na medula óssea que ataca a imunidade e prejudica os nossos ossos. Né? Comecei as químios em maio de 2020 e andava com o apoio do andador, mas as dores eram perturbadoras. Comecei usando vários remédios para controlar essas dores. E foi num certo momento que a doutora Maria Tereza também me sugeriu o uso da cannabis para complementar o tratamento dessas dores. E aí consultei a minha médica hematologista e aí ela, no caso, me autorizou a fazer esse tratamento também junto com o dela, né? No final de junho de 2020, que eu comecei a tomar a cannabis. E a partir daí eu notei alguns benefícios que foram na parte emocional e físico, ajudando assim também no apetite. Não tive náuseas durante as químios e hoje consigo fazer minhas fisioterapias. O empresário vai concluir em breve mais um ciclo quimioterápico e, se a doença estiver sob controle, será submetido a um transplante para receber a própria medula. A médica Maria Tereza Jacó explica quais são os passos para utilizar o canabidiol no tratamento de saúde. Para ser medicado com a cannabis medicinal, o paciente deve procurar um médico que seja especialista em cannabis medicinal e em sistema endocannabinoide, que é onde a planta atua dentro do nosso organismo, porque nós temos receptores pertencentes a esse sistema endocannabinoide, aonde as substâncias da planta vão se ligar e ter seus efeitos medicinais. Esse profissional vai avaliá-lo e vai prescrever o medicamento mais adequado para o perfil daquele paciente. Uma vez com a receita em mãos, o paciente vai acessar o site da Anvisa, preencher um processo para importação de medicamento à base de canabidiol. A partir do momento que ele tiver a aprovação, ele realiza a compra do medicamento pela internet, pagando da forma que for mais conveniente a ele. A especialista reforça que a cannabis também contribui para a melhora do sono, do apetite e da ansiedade dos pacientes. Além disso, estudos demonstram que o canabidiol possui efeito antitumoral e pode auxiliar na regressão do câncer. Esse podcast é uma produção da Rádio 2. Previsão do tempo. Semana será de tempo quente em Araraquara. Máxima de 36 graus no domingo. A semana em Araraquara terá temperaturas altas, com poucas nuvens e chuva. As mínimas variam de 17 a 20 graus e as máximas entre 33 e 36 graus. Domingo será o dia mais quente, com mínima de 20 graus e máxima de 36 graus. Poucas nuvens durante a semana, com céu aberto na maior parte do tempo. Hoje, Araraquara, agora no crepúsculo, acabou sendo surpreendida. Em alguns pontos da cidade, até que choveu. Estamos apresentando o JT. Voltaremos em instantes. Até já, amigos. Você está ouvindo Jornal da Tarde, RCA Brasil. A vontade de cooperar e de somar forças sempre fizeram parte do ser humano. Mas foi em 1844, na Inglaterra, durante a Revolução Industrial, que surgiu a primeira cooperativa, quando tecelões se uniram para melhorar suas condições de vida. O cooperativismo foi ganhando força e hoje é o maior movimento social do planeta. Sicoob apresenta Cooperativismo. Tudo o que você precisa saber. Episódio 1. O cooperativismo. As pessoas com objetivos em comum se unem para formar uma cooperativa e juntas conquistarem mais.
Assim, todo mundo cresce junto, dividindo resultados, seguindo os princípios do cooperativismo. Qualquer pessoa pode fazer parte de uma cooperativa. Todos os cooperados participam das decisões e dos resultados. As cooperativas são independentes e colaborativas. Elas contribuem com o desenvolvimento social e econômico de seus cooperados e de suas comunidades. Sem contar que uma cooperativa pode cooperar com a outra, fortalecendo as duas. É assim, compartilhando o crescimento, que o cooperativismo transforma para melhor a vida das pessoas. Quer saber mais? Assista aos outros episódios. Cicobi. Você está ouvindo Jornal da Tarde, RCA Brasil. Plantão policial. Homem morre após ser atropelado e agredido na Washington Luiz. Um homem ainda não identificado morreu na manhã desse domingo, após ser atropelado e agredido na rodovia Washington Luiz, próximo ao posto Esplanada, no quilômetro 237 aproximadamente. Segundo informações, outro homem e sua filha, que vinham de São Paulo para uma cidade do interior, passavam pelo local e presenciaram os fatos. Contando à polícia rodoviária que a vítima transitava pela rodovia no sentido capital interior, em uma bicicleta, quando foi atropelado por uma Fiorino branca, cujo motorista, após o atropelamento, desceu do veículo e passou a agredir a vítima no rosto com uma espécie de porrete, fugindo depois com a Fiorino, que ficou com o para-brisa danificado. A unidade de suporte avançado do SAMU São Carlos foi acionada e compareceu ao local, constatando a morte do ciclista e verificando que ele estava com a face bastante lesionada, com sinais de agressão. A polícia rodoviária atendeu a ocorrência e as testemunhas anotaram a placa da Fiorino, que até o momento não foi localizada, assim como o autor do crime. Colaborou conosco São Carlos Agora. Morte de idoso e seu gato intriga investigadores. Um caso intrigante ocorreu nesse sábado no Jardim Santa Júlia, em Araraquara. Após ser acionada por um médico do Serviço de Atendimento Médico de Urgência, a polícia seguiu até a rua Benedito Zen. No local, foram encontrados um homem de 66 anos e seu gato, ambos mortos. Uma ambulância já havia sido acionada por um familiar e, ao chegar, constatou o falecimento do idoso Florival de Souza. O que intrigou a todos é que no mesmo local que o idoso se encontrava havia um gato morto. No boletim de ocorrência, os policiais confirmaram que os socorristas já tinham visto um paciente em óbito acompanhado de um animal felino, há suspeitas inclusive de envenenamento. Acionada, a Polícia Civil solicitou à Polícia Técnica uma perícia no local. E o local acabou sendo isolado para que os trabalhos pudessem ser realizados. O corpo do idoso foi recolhido pela funerária e o gato foi levado pela equipe do Centro de Zoonoses de Araraquara. O exame necroscópico do Instituto Médico Legal será fundamental para que a Polícia Civil possa seguir com as investigações. Ladrão invade unidade de saúde e furta fiação elétrica, computadores e TV. Um ladrão entrou na unidade de saúde da família, o SF, no Jardim Altos de Pinheiros, na madrugada desta segunda-feira, e subtraiu toda a fiação elétrica, computadores e uma televisão. Sem energia, houve perda de vacinas que estavam na geladeira e o local ficou impossibilitado de fazer o atendimento à população. A Secretaria Municipal de Saúde disse que o atendimento ao público na unidade foi interrompido nesta segunda-feira, em decorrência de um fato de furto ocorrido no local durante a madrugada e deixou a unidade sem energia elétrica. O crime foi registrado pela Guarda Civil Municipal. As investigações serão feitas com a ajuda das imagens das câmeras de monitoramento, que captaram o momento em que o criminoso, ainda do lado de fora, analisou o prédio antes de entrar. Segundo as informações da GCM, a Guarda Civil Municipal, ele permaneceu por cerca de 7 minutos no interior da unidade. A Polícia Científica também esteve no local e está investigando o crime.
A Prefeitura informa ainda que o atendimento ao público na unidade de saúde permanecerá interrompido até o restabelecimento da energia elétrica e a limpeza do prédio. A árvore cai sobre o carro com casal e bebê na rua Castro Alves. No momento da queda, a mãe amamentava o bebê. Apesar dos sustos, danos materiais, ninguém ficou ferido. Uma árvore caiu em cima de carro HB dos 20 na rua Castro Alves, esquina com a Avenida Bandeirantes, no Santana, na tarde desta segunda-feira. Dentro do veículo havia um casal e um bebê de colo. No momento da queda, a mãe estava amamentando o filho pequeno. O marido parou o carro, esperando a chuva e o vento darem uma trégua, para ir ao estabelecimento comercial em frente. Apesar do susto e dos danos materiais, ninguém ficou ferido. O Corpo de Bombeiros esteve no local para retirar a árvore tombada. JT no ar. Em instantes, vamos falar de política. Política. Boi é eleito presidente do MDB Araraquara pela terceira vez. Convenção do partido contou com a participação do prefeito Edinho Silva, do PT. Hoje foi histórico na política de Araraquara. Depois de 30 anos de rivalidade, pude ver na mesma mesa MDB e PT me conduzindo pela terceira vez à presidência do MDB Araraquara, disse o vereador e presidente da Câmara Municipal, Aloysio Braz, o Boi, MDB, reeleito como presidente do Diretório Municipal do MDB nesse final de semana. De acordo com ele, a união nesse momento é exclusivamente para combater a pandemia, unir forças para salvar vidas e lutarmos para a aceleração do emprego e renda, a favor da democracia e respeito às diferenças, avaliou Boi. Agora, segundo Boi, é hora de reorganizar o partido para as próximas eleições, que ocorrem já em 2022, para deputado estadual e federal, governador, senador e presidente da República. O prefeito Edinho Silva, do PT, compareceu ao evento e agradeceu a oportunidade do diálogo. A convite do presidente da Câmara e presidente do partido, Aloysio Braz, Boi, na Convenção Municipal do MDB, realizada na Câmara Municipal de Araraquara. Pude estar na mesa junto com o ex-prefeito Marcelo Barbieri, com o vereador Gerson da Farmácia, MDB, além do próprio Aloysio Braz, escreveu Edinho nas redes sociais. Edinho Silva enfatizou a necessidade de união entre os partidos, nesse momento difícil da história brasileira. É preciso a união das forças democráticas para derrotar o ódio na política, o negacionismo e os arroubos autoritários. É preciso restaurar o ambiente democrático em nosso país e em nossa cidade, concluiu. Câmara institui comissão para tratar de assuntos relacionados a pessoas com deficiência. Na sessão ordinária de terça-feira, a Câmara Municipal de Araraquara aprovou o projeto que institui a Comissão Especial de Estudos, denominada Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Doenças Raras. O objetivo é promover estudos, discussões e ações acerca do tema na cidade de Araraquara. Trabalhista e eleitoral. Câmara aprova 2 reformas nesta semana. Mais detalhes com o repórter Yuri Hudson. A semana, que começou com tanques de guerra na esplanada dos ministérios e rejeição do voto impresso, termina com a aprovação de 2 reformas importantes, a eleitoral e uma MP que muda regras trabalhistas. Sob o comando firme de Arthur Lira, do PP, um verdadeiro trator em plenário, deputados analisaram mudanças na legislação eleitoral. O chamado distritão, que muda o modelo de eleição proporcional para a eleição dos mais votados, foi uma espécie de bode na sala. O tema foi rejeitado em nome de um acordo para voltar com as coligações. O Novo, de Paulo Ganimi, foi contra as coligações, que tinham sido extintas para as eleições de 2020 e vigorariam pela primeira vez em eleições nacionais em 2022. A gente é contra a volta da coligação na votação proporcional. A volta da coligação é você colocar lá um partido de esquerda com um partido de direita, um partido que pensa A com um partido que pensa B. Os deputados também aprovaram a redução de jornada e salário como forma de enfrentar a crise provocada pela Covid-19. No pacote, o governo conseguiu avançar com o programa Primeira Oportunidade e Reinserção no Emprego.
direcionado a jovens entre 18 e 29 anos e maiores de 55 anos. A proposta prevê para os contratados nesta categoria a redução do FGTS e o fim do vínculo empregatício, algo criticado pelo líder do PCdoB, Orlando Silva. Aqui nós estamos autorizando a flexibilização das regras de saúde e segurança do trabalho, abrindo um espaço para acordos extrajudiciais que na prática pode significar retirada de direitos dos trabalhadores, destruindo o pouco que ficou de direitos para os trabalhadores do Brasil. Por pouco, deputados não votaram uma terceira reforma estruturante, a reforma do imposto de renda e tributária. Lira queria votar o tema polêmico numa quinta-feira à tarde. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. CPI para a acariação entre Miranda e Onyx nesta semana. Mais uma vez de volta o repórter Yuri Hudson. A CPI da Covid fará nesta semana uma acareação entre o ministro Onyx Lorenzoni e o deputado Luiz Miranda, ambos do Democratas. Este será o primeiro confronto frente a frente protagonizado pela comissão. Miranda denunciou à CPI problemas na compra da vacina indiana Covaxin. Já Onyx foi escalado pelo Planalto para defender o governo e fez uma coletiva com um tom ácido contra a CPI e o deputado federal. Segundo o vice-presidente da comissão, o senador Randolfo Rodrigues da Rede, sigilos que chegaram à CPI demonstram a urgência de fazer a acareação. Com o conjunto das informações que a CPI já apurou, já investigou, se tornou premente, imperioso marcar para o quanto antes essa acareação. Governistas criticaram a acareação, votada inesperadamente em uma pausa do depoimento da última quarta-feira. Para Marcos Rogério do DEM, o G7 quer trazer o presidente da República para o centro dos debates. O governo já se manifestou sobre isso, confirmou que o presidente recebeu o deputado e seu irmão, confirmou a conversa e disse quais foram as providências tomadas. Agora, tentar trazer o presidente para um debate como esse, com todo respeito, é criar crise onde não precisa ter crise. A acareação entre Luiz Miranda e Onyx Lorenzoni está marcada para a próxima quarta-feira. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Nós vamos agora a um pequeno intervalo. Jornal da Tarde volta em instantes. Até já. Você está ouvindo Jornal da Tarde, RCA Brasil. Você pode se comunicar e ouvir toda a programação da RCA Brasil em qualquer parte do mundo. Basta acessar nossa página na internet www.rcaararaquara.com.br e nas principais plataformas das redes sociais. Tenha a Brasileiríssima na palma da sua mão. Baixe o app RCA Brasil, disponível para aparelhos Android. Brasil de todas as bossas. O jeito especial de compor, cantar e tocar a música popular brasileira de todos os tempos. Com destaque para a Bossa Nova. Quinta, 6 da tarde. Reapresentação sexta, 8 da noite. Você está ouvindo Jornal da Tarde. RCA Brasil. Economia. O ciclo da economia criativa vai até o dia 22 de agosto. Lives e eventos preparam a cidade para a segunda Conferência Municipal de Economia Solidária e Criativa. Até o dia 22 de agosto, Araraquara contará com diversos eventos integrantes do ciclo da economia criativa que prepara a cidade para a segunda Conferência Municipal de Economia Solidária e Criativa, marcada para os dias 17 e 18 de setembro. Neste ano, o tema da conferência é o fortalecimento das economias solidária, criativa e social na geração de renda, formação de redes de produção
comercialização e consumo consciente. A agenda da conferência foi dividida em 3 eixos. Além do ciclo da economia criativa, de 6 a 22 de agosto, a programação inclui ainda o ciclo de economia solidária, 23 a 28 de agosto, e com o ciclo de economia social e temas transversais, de 9 a 15 de setembro. O ciclo da economia criativa teve início no último dia 6 de agosto, com uma live de lançamento da Rede de Economia Criativa e Solidária, projeto que chega para fortalecer o trabalho de empreendedores criativos, formal ou individual, MEI, e coletivos, cooperativa solidária, associação, loja colaborativa, coletivo informal. No encontro virtual foi apresentado o site Empreendedores Criativos, recriasol.araraquara.sp.gov.br, que é uma rede de negócios online, totalmente gratuita, dividida em áreas da economia criativa, solidária, agricultura familiar e agroecológica, a fim de fortalecer os empreendimentos da cidade. O Outlet de Araraquara esbarra em garantias e sai em busca de uma nova área. Ainda são desconhecidas as causas que levaram o dono da área onde seria construído um outlet às margens da Washington Luiz a suspender as negociações com a empresa. 2 motivos estariam sendo apontados: reajuste no preço e desacerto nas garantias. Embora anunciado em agosto do ano passado e com a promessa de estar funcionando em 2022, o projeto da construção em Araraquara ainda vai continuar no papel por algum tempo. Em 2001, o fundo americano M10 Outlet Mall anunciou investimento de R$400 milhões em uma área já praticamente adquirida, mediante existência de um termo de compromisso entre vendedores e compradores. O empreendimento, de acordo com o projeto em andamento, será um varejo multimarcas, chamado Outlet Dará, e, pelo que foi anunciado, deverá gerar 3 mil empregos diretos e indiretos, quando for inaugurado em 2022. A primeira investida não deu certo. A empresa teve uma aproximação com o proprietário de uma área na rodovia Washington Luiz, quilômetro 267, em frente à cervejaria Heineken. O terreno tem de 262 mil metros quadrados. Ambas as partes firmaram um compromisso e levaram adiante a proposta de construção. As obras estavam com início previsto para novembro passado e previsão de entrega para novembro deste ano. O anúncio do empreendimento até o começo deste ano, alguns fatos ocorreram. Um deles, segundo consta, teria sido a morte da esposa do proprietário e a entrada na sociedade da filha do casal. A partir desse cenário, as questões passaram a dificultar as negociações, além da informação de que os vendedores estariam buscando reajuste no valor anteriormente combinado. Tempo também existe uma discordância quanto às garantias oferecidas pelos compradores. Garantias não estariam de acordo com o pretendido pelos donos da área. O agronegócio fatura 11 bilhões de dólares no exterior e registra recorde nas exportações em julho. A soja, por exemplo, teve alta de 32,5% dos valores comercializados no exterior. O agronegócio do país registrou valor recorde nas exportações em julho, com aumento de quase 16%, em comparação aos negócios realizados no exterior no mesmo período de 2020. Ao todo, os produtos agro-brasileiros faturaram mais de 11 bilhões de dólares nos últimos meses. De acordo com os dados da Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o desempenho está relacionado ao aumento de preços dos produtos agro no mercado internacional, que foi de 28,5% em julho. A soja, por exemplo, teve queda de produção. No entanto, a alta de valores do grão no exterior foi de 32,5% e, por isso, o desempenho ultrapassou 4 bilhões de dólares. As vendas de carnes bovina, suína e frango tiveram alta nos valores comercializados quase 35%, com um saldo de 2 bilhões de dólares. E as importações do agronegócio também registraram alta de valores e atingiram 1 bilhão e 200 milhões de dólares. O saldo da balança comercial foi positivo em 10 bilhões de dólares e os produtos do agronegócio contribuíram com mais de 44% nas exportações totais do país em julho. MEI com impostos atrasados tem até o fim do mês para regularizar a situação e não ser inscrito na dívida ativa,
Detalhes com a repórter Milena Abreu. Atenção se você é microempreendedor individual. O prazo para quitar impostos atrasados está terminando. A regularização pode ser feita até o fim deste mês de agosto. O pagamento de débitos do MEI pode ser feito por meio de DAS, o documento de arrecadação do Simples Nacional, ou por parcelamento. Para ambas as opções, basta acessar o portal do Simples Nacional. Lá também dá para consultar quais são as pendências. O microempreendedor individual que não quitar os impostos pendentes será inscrito na dívida ativa da União. Os débitos, então, passarão a ser cobrados na Justiça, com juros e outros encargos previstos em lei. Importante ressaltar que o MEI inscrito na dívida ativa deixa de ser segurado do INSS, fica com o CNPJ cancelado e também com dificuldade para obter financiamento e empréstimos. Além disso, é excluído do regime Simples Nacional e do CIMEI pela Receita Federal, pelos estados e pelos municípios. Da Rádio 2, Milena Abreu. Educação. Olimpíada de Português. Professor tem até hoje para enviar material. Repórter Bruno Moreira. Termina nesta segunda-feira, dia 16 de agosto, o prazo para que diretores de escolas públicas de todo o Brasil, inscritos na 7ª edição da Olimpíada de Língua Portuguesa, enviem o relato de prática e o material selecionado para representar sua escola no concurso. A comissão julgadora escolar está avaliando e selecionando materiais produzidos pelos docentes em oficinas com os estudantes desde 22 de fevereiro até o último dia 5. Esta etapa define os representantes de cada escola nas próximas fases em cada gênero literário: poema, memórias literárias, crônica, documentário e artigo de opinião. O relato deve conter estratégia, soluções, alternativas e inovações encontradas pelo professor em meio à pandemia para garantir a continuidade do processo de aprendizagem com o aluno. Informações, regulamento e passo a passo para o envio estão no site do programa Escrevendo o Futuro, que é desenvolvido pelo Itaú Social em parceria com o Ministério da Educação. escrevendofuturo.org.br/concurso. A Olimpíada de Língua Portuguesa apoia o professor da rede pública no aprimoramento das práticas de ensino de leitura e escrita. Foram mais de 112 mil inscrições nesta 7ª edição. A Agência Rádio Web de São Paulo, Bruno Moreira. Agora nós vamos a um pequeno intervalo. Jornal da Tarde volta em instantes. Até já. Você está ouvindo Jornal da Tarde, RCA Brasil. Na família, um ajuda o outro. Na escola, todos compartilham conhecimento. Nas cooperativas de crédito também é assim. As pessoas se unem para ter melhores serviços financeiros. Sicoob apresenta Cooperativismo. Tudo o que você precisa saber. Episódio 2, Cooperativas de Crédito e Sicoob. As cooperativas de crédito são organizações formadas por pessoas com objetivos em comum. Como não possuem fins lucrativos, oferecem taxas e tarifas mais baixas e melhor remuneração para seus investimentos. Os cooperados participam das decisões e compartilham entre si os resultados. O Sicoob é um grande exemplo de cooperativa de crédito. Somos fiscalizados pelo Banco Central do Brasil e já transformamos a vida de milhões de associados. Nossas cooperativas têm tudo de um banco, só que com mais benefícios. São diversos produtos e serviços para você, sua empresa ou agronegócio. O Sicoob oferece também canais de autoatendimento para realizar consultas e transações com toda a comodidade e segurança. Mas mesmo com tanta tecnologia, você tem um atendimento mais humano e personalizado. Afinal, aqui, você é dono. Quer saber mais? Assista aos outros episódios. Sicoob.
chorando de alegria. Durante 1 hora, cavaquinhos, tamborins, flautas, saxofones e demais coadjuvantes nos trazem melodias antigas e recentes de solistas e grupos consagrados do gênero, mostrando a linguagem popular brasileira. Apresentação terça, 6 da tarde. Reapresentação quarta, 8 da noite. Brasil de todos os tempos. O registro dos momentos mais significativos da música popular brasileira por seus autores e intérpretes. Domingo, 10 da manhã. Reapresentação quarta, 9 da noite. Você está ouvindo Jornal da Tarde, RCA Brasil. Vamos agora às informações do esporte com Rafael Zocco. Esporte. Olá para você que está ligado nas nossas redes sociais da RCA em Araraquara, desta segunda-feira, dia 16 de agosto de 2021. Futsal masculino. A Uniara Fundo Esporte sofreu seu primeiro revés dentro da Liga Paulista. Jogando no ginásio de esportes Oswaldão, em Gavião Peixoto, a equipe foi goleada pelo São Paulo pelo placar de 7-2. Os gols do tricolor paulista foram marcados por Lima, Vavá, Cleitinho 2 vezes cada um e Canuto, enquanto Bicão e Kubik descontaram para o time araraquarense. Na estreia na competição, a equipe comandada por René Benassi empatou fora de casa contra o São Bernardo por 3-3 e soma 1 ponto na classificação geral. O próximo confronto do time araraquarense será diante de Guarulhos, na quinta-feira, dia 19, às 7 horas da noite, fora de casa. Brasileirão, os paulistas entraram em campo pela 16ª rodada. No sábado, o Palmeiras foi superado pelo Atlético Mineiro por 2-0 no Mineirão, em Belo Horizonte. Os gols do Galo foram marcados por Savarino, colocando a equipe na liderança isolada da competição com 37 pontos, contra 32 do Alviverde, que ocupa a vice-liderança. Também no sábado, o São Paulo recebeu o Grêmio no Morumbi e venceu por 2-1. O tricolor paulista abriu o placar com Vitor Bueno em cobrança de falta. Wanderson, também de falta, deixou tudo igual para os gaúchos. Já aos 48 do segundo tempo, Igor Gomes decretou a vitória para o time da casa. Agora, o São Paulo ocupa a 14ª posição com 18 pontos ganhos e se afasta da zona do rebaixamento, enquanto os gremistas seguem na penúltima colocação com apenas 10 pontos. No domingo, foi a vez de Corinthians e Santos entrarem em campo. Na Neoquímica Arena, o Timão bateu o Ceará por 3-1, com destaque para Adson, garoto das categorias de base do Timão, que marcou 2 gols. Renato Augusto, que retorna à equipe, marcou o terceiro. Rick descontou para o time cearense. Com a vitória, o Corinthians ocupa a 11ª posição com 21 pontos, enquanto o Ceará permanece com 23 na 8ª colocação. Já o Santos foi até a Arena Castelão para encarar o Fortaleza e ficou no empate por 1-1. Lucas Crispim aplicou a lei do ex e abriu o placar para o time da casa. Mas Carlos Sanches, de pênalti, deixou tudo igual para o Peixe, decretando o placar final. Com o resultado, o Santos fica na 10ª posição com 21 pontos e o Fortaleza permanece na 3ª colocação com 31. Ferroviária, o time masculino segue impossível dentro do Brasileiro da Série D. Na noite do último sábado, a equipe confirmou favoritismo e venceu o Rio Branco de Vitória pelo placar de 2-0 no estádio da Fonte Luminosa pela 11ª rodada da competição. Os gols da Locomotiva foram marcados por Vitor Paraíba
logo aos 27 segundos do primeiro tempo, enquanto Júlio Vitor decretou o placar final aos 19 da segunda etapa. Apesar da vitória, o time de Elano Blumer sofreu uma boa parte do primeiro tempo e o Capa Preta esteve bem próximo em 2 oportunidades, ambas com o meia João Paulo, que acertou a trave e o travessão do goleiro Saulo. Isso ajudou a equipe a ampliar a marca histórica para 10 jogos sem sofrer gols e também de invencibilidade. O time capixaba acabou se complicando no segundo tempo, depois do zagueiro Gabriel Macedo ter recebido 2 cartões amarelos, sendo expulso de campo quando ainda o placar marcava 1-0 para os Grenás. Com o resultado, a equipe araraquarense chega aos 28 pontos e mantém a liderança do grupo A6, além de estar classificada à próxima fase, ficando 7 pontos à frente da Caldense, que está com 21. Restam ainda mais 3 jogos para o término da primeira fase. Na próxima rodada, a Ferroviária volta a jogar fora de casa e enfrentará o Rio Branco de Venda Nova, no domingo, dia 22, às 3 horas da tarde, no Estádio Olímpio Perim, em Venda Nova do Imigrante, no Espírito Santo. Já a equipe feminina enfrentou o Santos na tarde desse domingo e venceu de virada por 3-2 na Fonte Luminosa, pelo jogo de ida das quartas de final do Brasileiro Feminino. Logo no primeiro tempo, saíram 4 gols. As Sereias da Vila abriram o placar com Kathleen, mas as Guerreiras Grenás viraram com Rafa Mineira e Mona Lisa. Quase no término da primeira etapa, Solly James deixou tudo igual para o time santista. Já na segunda etapa, brilhou a estrela de Aline Gomes, de apenas 16 anos e oriunda das categorias de base do clube, que marcou o 3º gol, o que decretou a vitória grená neste primeiro duelo. Agora, a Ferrinha joga pelo empate no jogo de volta. O próximo confronto entre as equipes acontecerá na próxima segunda-feira, dia 23, às 7 horas da noite, na Vila Belmiro. Antes do duelo decisivo, as equipes retomam as atenções para o Paulistão Feminino, em partidas que acontecerão nesta quarta-feira, às 3 horas da tarde. A Ferroviária faz clássico diante do São José, no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, enquanto o Santos enfrentará o Nacional no CT Rei Pelé. Ficamos por aqui e não deixe de acessar o nosso portal rciararaquara.com.br e as nossas redes sociais para outras novidades. Até a próxima! Ponto final em mais uma edição do Jornal da Tarde. Obrigado pela audiência e pela companhia. Siga muito bem informado através do nosso portal de notícias RCI Araraquara, pelas nossas redes sociais, ouvindo a nossa rádio web RCA Brasil, pelo portal ou aplicativo para Android. A gente volta a se encontrar nesta terça-feira. Até lá, amigos! Você ouviu Jornal da Tarde RCA Brasil. A notícia do jeito que ela é. De segunda a sexta, às 4 da tarde.